Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui começando essa live de hoje. Já fiz a solicitação para o Dr. Caser Fortes. Está super bacana, super importante esse tema. Nós vamos falar sobre o combate à pedofilia, né? Bem, eu sou a deputada estadual delegada Sheila, presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate à Pedofilia, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E o Dr. Caser Fortes, né, promotor de justiça da cidade de Divinópolis, e ele foi o nosso convidado de hoje, porque o dia 18 de maio, que é amanhã, é o Dia Mundial de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nós estamos aguardando o Dr. Caser entrar, eu já fiz a solicitação para ele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, conseguiu. Ei, doutor, Oi, tudo bem? Sheila. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Primeiramente, agradecer muito, tá? Por ter aberto esse espaço aí na sua agenda para estarmos conversando sobre esse tema extremamente importante. Antes do senhor entrar, já estava fazendo aqui sua apresentação. Contei para o pessoal que você já esteve aqui na cidade de Juiz de Fora, fazendo uma palestra muito boa para a gente na Câmara de Vereadores, né? E agora a gente gostaria mesmo de ouvi-lo, né? O tema é o que os pais podem fazer, né, para evitar que seus filhos sejam vítimas, principalmente através das redes sociais. Nós sabemos que, infelizmente, a internet facilita muitos Alô? crimes de abuso. Tá Você ouvindo? tá me ouvindo bem? Tô Tá ouvindo. falhando um pouquinho, Então, agora o senhor mas pode ficar à vontade, tá? tá certo. E eu estou à disposição também para responder perguntas, porque você sabe que eu gosto mesmo é disso, né? As pessoas perguntarem as suas questões e a gente poder falar. Por coincidência, estou na Promotoria de Justiça agora e estou com um caso que tem exatamente a ver isso com o que nós estamos fazendo. Está aqui na minha mão. Eu não vou mostrar muito porque a imagem não é agradável, mas é isso aqui, ó. Você está vendo? É exposição de menores na internet para a prostituição. É uma questão muito grave. Mas antes de tudo, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pelo convite. Você sabe que eu estou junto com você nessa causa, o que você precisar que eu puder ajudar, né? Muito contente lá naquela nossa primeira audiência. Eu lembro que conheci várias pessoas e a gente tem trabalhado eventualmente juntos. Aí tem sido muito profícua essa relação que veio dali. Então, muitíssimo obrigado por isso. Nesse sábado, realizamos aqui em Divinópolis a Blitz Todos contra a Pedofilia. Na impossibilidade de fazer aquela caminhada, que se Deus quiser ainda vamos fazer, espero que você Sim, possa estar aqui. Eu sei que em com certeza. 2020 você estaria, a gente já tinha planejado, né? E É. não foi possível por causa dessa situação de pandemia. Mas esse ano a gente faz essa maratona de lives. Tem live todo dia até o dia 31. Amanhã tem 6, uma atrás da outra. Nossa, Hoje tem mais uma depois de você. eu tenho acompanhado pelos os convites lá na frente, no nosso grupo da Frente Parlamentar. Eu falo, gente, como que o doutor Casé dá conta? É uma atrás da outra. Eu vou colocar todos ali, mas às vezes eu esqueço até de mandar os convites, porque não dá tempo assim. Mas eu vou. Normalmente é mais tarde um pouquinho, mas se você podia esse horário, então nós fazemos esse horário aqui. E bem, aí a gente fez aqui no sábado um negócio muito legal. Na impossibilidade de fazer aquela grande caminhada, né? Acho até que eu mandei o vídeo para você, depois você vê lá no WhatsApp do que foi feito. A Blitz Todos contra a Eu Pedofilia. vi. Fizemos uma camisa e um folheto e os carros iam passando, eles paravam, nós tivemos o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, um local bem adequado, né, todo mundo devidamente paramentado, com máscara, luva, álcool, etc, etc, para garantir a segurança de todo mundo. E as pessoas iam passando e compravam a camisa e seguiam, né? E esse valor já está sendo revertido e será totalmente revertido para os abrigos
de crianças e adolescentes em situação de risco daqui de Divinópolis. E uma das creches mais pobres também. Vão ser 4 entidades que vão receber um dinheiro muito bom, né, que veio daí. E a gente não deixou de fazer a manifestação, como nunca deixaremos de fazer em relação ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Mas vamos falar sobre o nosso tema aqui, que é a internet, o que os pais podem fazer. Eu começo para dizer uma coisa, Sheila, que os pais precisam saber, os meninos, adolescentes ou crianças também precisam saber, e eu sempre falo, embora alguns adolescentes não gostem muito não, sabe? Mas é a pura verdade. Não existe senha para pai e mãe. Para garantir a segurança dos nossos filhos usando a internet, tem que ter 2 coisas, principalmente. Educação e vigilância. Pai e mãe têm não só o direito, têm o dever de olhar o celular do seu filho, olhar o computador, o tablet, a plataforma de jogos online, que é muito comum hoje, né, a pessoa jogar com outra pessoa. Ela também tivemos casos em que ela foi usada para se assediar crianças e adolescentes. Então, o adolescente tem sua privacidade, claro, mas em primeiro lugar vem a segurança. Os pais têm para com os seus filhos, por lei, o chamado poder familiar, que antigamente a gente chamava de pátrio poder, né? Mais adequadamente chamado poder familiar, porque é do pai, mas é da mãe também. E para exercer esse poder familiar, que é muitas vezes mais um dever do que tudo, os pais e mães têm todo o direito de fiscalizar e têm o dever de fiscalizar. Então tem que pegar ali o tablet, o celular e olhar de vez em quando. Não pode pegar, ter senha para o pai e a mãe ficar impedido de olhar, não. Engraçado que eu já vi reclamações nesse sentido. Adolescentes, mas meu pai e minha mãe ficam olhando meu celular. Claro que ficam, tem que olhar mesmo. Claro. E olha, outra coisa também muito interessante, serve de exemplo, né? A gente descobriu, primeiro me espantou, mas depois, infelizmente, se tornou até mais comum. Um grupo de WhatsApp formado por 2 adultos criminosos, pedófilos, que se faziam passar por criança. E eles, através desse grupo de WhatsApp, lotado de crianças, eles assediavam as crianças ali e ofereciam vantagens a troco de fotos, né? E ainda ensinavam as crianças a esconder dos pais isso. Por exemplo, menininha de 8 anos, pensa bem, nós vimos lá no celular dela, ela dando um recado assim: pessoal do grupo, tô saindo do grupo agora, mas segunda-feira vocês me coloquem de novo. Eu vou sair agora e vou apagar tudo porque eu tenho que entregar o celular para minha mãe. Olha só. Ou seja, ensinaram isso para ela, para burlar a vigilância dos pais, né? Então a gente tem que estar muito atento. Mas voltando ao assunto aqui, né? Essa questão do celular, doutor, só um comentário, Sim, né? Muitas claro. vezes os pais têm medo de deixar os filhos transitarem, por exemplo, por uma rua escura, né? Um lugar, ou irem a algum lugar que eles não conhecem, um lugar suspeito, e não têm o mínimo receio em deixar o celular, né, com a internet aberta nas mãos dos seus filhos, que é um ambiente totalmente desconhecido e muitas vezes obscuro também. Né? Então, eu gosto muito de fazer essa ligação, né? Porque se a gente quer se modernizar, tem que enxergar por esse lado. Ali dentro tem um mundo de coisas ruins também, né? Também tem um mundo obscuro, como principalmente na Deep Web. Então, se tem medo de deixar seus filhos andarem numa rua escura, mas não tem o mínimo receio em deixá-los ali à vontade, com senha, fazendo o que quiser, com o telefone celular. Se você me permite, eu vou usar essa comparação, porque eu achei perfeita. Né? É uma incongruência e muito mais perigoso o uso do celular sem a devida vigilância por uma criança. É como se eu tivesse acesso a todo mundo. É como se uma criança com o celular, assim, com acesso à internet lá, mexendo sem ninguém para olhar, é uma coisa que você soltar essa criança no centro de uma grande cidade sozinha.
porque ela Sim. está sujeita ao assédio de qualquer pessoa e tem muita maldade aí, né? A gente tem na internet, inclusive, grupos especializados em assediar crianças, grupos até que passam esse ensinamento. Você já me viu, vou falar um pouquinho disso aqui, até mostrar umas imagens que eu separei. Existem até os grupos de ativismo pró-pedofilia que ensinam na internet como se assediar uma criança. Você falou da Deep Web. A Deep Web está muito mais presente hoje em dia. Através dela, criminosos especializados têm acesso às nossas crianças. Eles são preparados justamente para assediá-las da forma que a criança entende, da forma que ela pode ser atraída. A internet é uma coisa muito boa, é excelente. Você é nova, você não lembra, mas eu lembro como é que era quando a gente nem falava em internet. Eu entrei no Ministério Público, a gente usava máquina de escrever ainda, né? Então, o tanto que é útil, o tanto que é maravilhosa a internet, esse meio de comunicação, a gente consegue mandar imagens e receber informações. Eu tirei uma certidão que eu estava precisando aqui agora, assim, ó, pá, não é como não é aquela chatice, então é maravilhosa. Acho que tem muito mais coisa boa do que ruim, mas também é poderosíssima no mal, sabe? Aí, às vezes, eu recebo aquela pergunta assim: você acha que criança deve usar a internet? E eu acho que deve. Eu acho que deve porque a internet faz parte da nossa vida. Só que tem que usar com aquelas duas coisinhas que eu vou repetir muitas vezes: educação e vigilância. Né? O meu filho de 4 anos, quase fazendo 5, mexe na internet direto. É claro que eu instalei uma censura para ele ficar vendo vídeos no YouTube, mas mesmo com a censura, que é falha eventualmente, toda hora eu estou olhando o que ele está assistindo. Estou ouvindo e vendo lá junto com ele, pego de vez em quando e olho. E é claro que ele tem horário para mexer. Mas eu acho que tem que aprender a mexer sim, porque a gente precisa disso todo dia para fazer de tudo, né? Eu vou ler aqui duas frases muito interessantes que foram ditas na época da CPI da pedofilia, quando teve o encontro mundial contra abuso e exploração sexual no Brasil, lá no Rio Centro, foi em novembro de 2008. Eu estava lá presente porque na abertura desse encontro é que foi promulgada a lei da pornografia infantil, que a gente teve a honra de participar da redação. Então eu estava lá doidinho para ver a promulgação da lei, e lá foi divulgado isso, dito pelo secretário-geral da União Internacional de Telecomunicações. Ele chama Amadou Touré. Olha só, 1 em cada 5 crianças que navegam na internet é alvo de pedófilos criminosos. Isso ele disse em 2008. Hoje eu acho que muito mais. Outra coisa que ele falou: 3 a cada 4 crianças estão dispostas a compartilhar online informação pessoal sobre eles mesmos e sobre sua família em troca de bens e serviços. Eu vejo isso que ele falou quase 20 anos atrás, todo dia. Né? É isso que muitas vezes o criminoso faz na internet. Ele oferece para crianças, para adolescentes. Um caso prático: era oferecido para os meninos lá do grupo de WhatsApp uma senha de Netflix que valia por 30 dias. Aí eles podiam assistir Netflix no celular à vontade, com aquela senha, depois ela vencia. A troco de quê? A troco de fotos deles mesmos, nus. Ou de seus irmãos, sempre criança. Eles queriam foto de criança nua. E para isso ofereciam essa senha da Netflix. Mas pode ser também com um joguinho, uma dica. Às vezes os próprios filmes de pornografia eles mandam, né, pela internet, e a gente precisa saber disso tudo para tomar providência para defender nossos filhos. Olha só, eu vou mostrar umas fotos aqui. Não tem foto de pornografia infantil, claro, né, porque é crime publicar essas fotos. Não sou eu que vou fazer isso, ainda mais diante da delegada. Olha só, vê se dá para ver, Sheila. São fotos tranquilas, ó, crianças, né? Crianças dormindo, menininhas no balé, né? Tá dando para ver? Tá sim.
Olha, essas outras fotos já são fotos um pouco mais, né? As crianças estão numa situação evidentemente sexualizada. Aí, daí para frente, não posso mostrar mais, porque já começam as fotos que incluem pornografia infantil. Essas fotos que eu mostrei, elas foram encontradas em sites de pedofilia, que vieram na Operação Turco, lá em 2009 ainda. Essas fotos que eu mostrei não são de pornográficas na definição legal, porque não exibem órgãos sexuais, mas elas estavam dentre fotos muito pesadas. Porque de onde vêm as fotos de pornografia que ficam na internet para deleite dos pedófilos, para comércio dos exploradores sexuais? Elas vêm de duas fontes principalmente: fotos roubadas da gente e fotos produzidas para essa finalidade. As fotos produzidas para essa finalidade eu vou falar mais adiante com um pouco mais de explicando um pouco melhor, mas as que são roubadas da gente, a gente tem que prestar atenção, porque às vezes você mesmo pode colocar uma foto que venha a ser usada, você não tem maldade, coloca uma foto do seu filho ali tomando banho peladinho, você não vê maldade naquilo, mas aquela foto pode ser furtada por pornografia infantil. Tem um amigo muito querido que fez isso, ele publicou, ele vendia boxes de chuveiro. Ele colocou a filhinha dele de 3 anos lá tomando banho, uma menininha linda, sem maldade alguma. Mas eu falei com ele, para ele não expor aquele tipo de foto que, infelizmente, muita gente usa para colocar em sites de pornografia infantil. Outro tipo de fotos são aquelas produzidas por crianças que são encontradas em situação de risco, abandonadas, ou às vezes até a gente fica pasmo com isso, mas alugadas pela própria mãe, pelo próprio pai, para a produção de pornografia infantil. Muitas delas aparentam ter uma casa feliz, uma carinha feliz lá na foto, onde ela está sendo estuprada, porque ela está drogada, né? E esses sites que vendem isso estão assim na internet, ó. Eu vou mostrar dois aqui, dois que já foram, inclusive, já foram descobertos há muito tempo e apagados, mas só para o pessoal saber como é que é. Olha, esse site aí é um site especializado em meninas novas que eles chamam de ninfetas, lolitas ou novinhas, né? Meninas entre 9 e 12 anos de idade. A pessoa paga com cartão de crédito de vários países e tem acesso a fotos dessas meninas, né? Esse outro site é um dos mais horríveis que eu já vi. Esse eu acho que você vai lembrar, que eu já te mostrei uma vez. É só um detalhe aqui, e está tudo tarjado, mas ele é muito grande. E cada foto dessas aí significa um lote de fotos com aquele tema. Sempre crianças sendo estupradas. Estupradas de várias maneiras. Às vezes tem uma foto ali que é uma coisa horrível. É criança estuprada com pirulito. Pensa bem. Tem uma lá que chama Teach Me School, que são crianças, eles fantasiam, né? Fazem fotos como se uma criança estivesse sendo estuprada por um professor de escola. E isso está na internet. Ah, uma manchete que eu tinha separado aqui. Olha só que absurdo. E isso, a gente vê a manchete aí, uma alemã condenada porque alugava os filhos para a produção de vídeos pedófilos. Só que eu vi isso aqui na minha região. Né? A mulher viciada em crack, com uma menina de 9 anos, ela entregou a filha aos traficantes para que eles, né, como é que eu vou dizer sem ofender, a estuprassem, né, a troco de droga. Isso é o fim do mundo para mim, esse tipo de coisa. Mas infelizmente acontece. E muitas vezes começa na internet. Sabe o que a gente descobriu? Tem até na internet um manual para pedófilos, que é distribuído por ativistas pedófilos. Olha só, saiu na BBC News. Eles encontraram esse manual.
Eu estou dizendo essas coisas não é para chocar ninguém, mas para o pessoal perceber a gravidade Depois de que, você deixar uma criança na internet sozinha. depois que o senhor me mostrou esse manual, que eu passei, assim, durante o meu trabalho como delegada, a prestar atenção nisso, e é muito evidente. Acabou que, por coincidência, eu peguei um caso de uma adolescente de 12 anos que estava sendo aliciada pela internet e tinha todo esse passo a passo que o senhor vai mostrar aí, do 1 ao 7, mas todo, dá para ver nitidamente que ele Ele segue seguiu a cartilha mesmo, rigorosamente né? a cartilha, sabe? Nesse caso, depois a gente conseguiu, a mãe conseguiu, ela interceptou as conversas, porque a filha já estava recebendo conteúdos pornográficos, ela só 12 anos de idade, passou a mudar de comportamento, ficou muito apreensiva, aflita. A mãe desconfiou que pudesse ser algo na internet, foi olhar as mensagens e tinha acontecido tudo isso que o senhor vai falar aí, e depois a gente conseguiu, pela quebra do endereço de IP, o endereço desse abusador, e ele dizia ter 16 anos, é que ele tinha 59 anos. Nossa. Né? E quando ele foi preso, nós o prendemos em flagrante, porque ele tinha muito material de pedofilia, mas quando ele foi preso, eu não tinha onde enquadrá-lo, porque a lei só fala aliciar crianças, quando é através da internet, no estatuto. Faltou o adolescente, ela tinha acabado de fazer 12 anos. Aí eu indiciei, né, foi uma forçaçãozinha, mas eu indiciei por estupro tentado, porque lá ele falava nas mensagens, quando a gente se encontrar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, né? E acabou sendo denunciado pelo Ministério Público. Demonstrando a intenção dele, né? Exatamente. Ele acabou sendo denunciado, mas falta esse aprimoramento legislativo, né? O grooming só pode ter como vítima criança. Se considerou lá no momento que só que adolescente já teria discernimento para evitar, mas eu não sei não. Acho que merecia uma proteção especial nesse campo o adolescente também. E sabe outra coisa, Sheila, assim, que eu acho que seria uma boa tipificação, assim, pra, sei lá, quando, né, a gente pode fazer essa sugestão aí. Você já ouviu falar, com certeza você já, né, mas pessoal, em estupro virtual? Porque tem acontecido com frequência. Esse é novo, né? Essa expressão é nova. É uma expressão nova, mas vou acontece. explicar para o pessoal que Pode está explicar. Isso, acompanhando a muito gente aqui. importante isso. Olha, eu vou dar um exemplo. É sempre bom a gente contar uma historinha e fica mais fácil de entender. A menina foi abordada através do Facebook por uma outra menina. Não era uma menina, mas se fazendo passar por uma outra menina de 12 anos de idade, uma menina muito bonita, essa que foi abordada também, uma menina bonita, alta, né, mas tinha só 12 anos. E ela chegou e estava lá assim, olha, tem uma proposta aqui para a gente ser modelo. Olha esse site. Ela olhou o site. Aí estava lá, você manda uma foto, se você for aprovada, você vai começar a fazer trabalhos de modelo. E você pode estourar no mundo, aí ser uma Gisele Bündchen e tal. E, de fato, a menina que abordou, a primeira, chegou e falou assim, olha, eu entrei, eu mandei minha foto, eu fui aprovada, eu já comecei a modelar e eu estou ganhando dinheiro com isso. Foi só mandar a foto, que eu fui logo aprovada e foi muito fácil. Por que você não manda também? Aí ela, vou mandar. E mandou. Aí essa menina pegou, mandou a foto para lá, recebeu daqui a um tempo uma carta fingindo ser uma coisa séria, falando assim, parabéns, você foi aprovada, está dentro dos nossos parâmetros aqui e tal, sua foto é muito boa. Mas agora a gente precisa de uma foto de biquíni e outra sem roupa. Tá? E precisamos que você escreva suas medidas aí também. Aí a menina falou assim, não vou mandar foto sem roupa, não. Falou, não quer mandar, então não manda. Tá assim de menina querendo ser modelo aí, você quer perder a chance, problema seu. Né? Aí, quando fala isso, de 10, 5 caem, 5 acreditam, 5 não acreditam, mas 5 acreditam e mandam essa foto nua para uma pessoa desconhecida, como se fosse para ser modelo mesmo. Elas acreditam nisso. Só que chega lá, passou um tempinho, ela começou a receber no WhatsApp dela a própria foto que ela tinha mandado, mas com o texto assim, aqui
é o fulano de tal, eu tô com a sua foto, né? E agora você vai fazer tudo que eu mandar, senão eu vou publicar essa foto para todo mundo. E aí começava a pedir coisas para ela. Falava assim, agora eu quero que você faça um vídeo beijando outra menina. Agora eu Não. quero que você faça um vídeo nua, mas filme do pé até a sua cabeça. Quero que você... Aí eu não vou descrever aqui as perversões que ele pediu para a menina. Mas foi pedindo coisas. E essa menina ficando desesperada, porque não tinha contado para a mãe, né, e fazendo tudo o que ele mandava. E quanto mais ela fazia, mais ela ficava refém dele. E isso foi descoberto porque um dia ela desmaiou de tanta tensão e a mãe pegou o celular finalmente, mas 12 anos de idade, a mãe não tinha acesso ao celular. Aí já começa o erro. Por isso que eu ouvi Pois falando é, aquele negócio, você tem que ter acesso. Se tivesse tido desde o começo, talvez tivesse evitado isso. Bem, mas verdade. o fato é que descobrimos. Na verdade, é uma chantagem que se chamou aí de estupro virtual. E isso tem acontecido com frequência. A gente tem que ficar esperto quando vem com essa conversa de vamos fazer. Tem curso de modelo sério? Tem. Claro que tem. Mas esses normalmente pedem a participação dos pais ou de um responsável. E não uma criança que entra no Facebook e começa a mandar fotos. Né? Pois é. Só que, Eu só que não sei adolescente, se, criança. eu não sei se o senhor, claro, deve ter acompanhado na mídia o caso daquela, na época na adolescente mais, ele tinha 18 anos, a Mariana Ferrer. Acompanhei. Pois é. Eu até tenho conversado muito com essa jovem está muitíssimo abalada psicologicamente, e aquilo ali tem muita coisa por trás. Mas ela me encaminhou um print esses dias que me ligou um alerta, logo depois de uma reportagem que passou no Fantástico, falando da situação de umas boates, que convidava as blogueiras para fazer uma coisa, chegava lá, essas blogueiras eram embebedadas ou colocavam algum tipo de substância entorpecente na bebida e ali elas eram abusadas por pessoas determinadas. Sabe que a Mariana Ferrer, ela foi parar naquela boate em Santa Catarina após ela ter sido aliciada pela internet por essas quadrilhas de pessoas que aliciam as blogueiras com convite de ser modelo. Ela foi parar lá com convite para ser madrinha do lugar, entendeu? Eu vi o print, E, ela me mandou. Eu fiquei muito assim, eu não sei entrar no mérito da questão, né? Mas, assim, a forma de abordagem, né? É o que o senhor está esse falando. caso, ele teve uma abordagem que começou a se polarizar e levar para outros campos. Isso. O que eu conheci mais, eu vi muita reportagem assim e não prestei muita atenção. Mas eu resolvi ler depois a sentença. Uhum, E a sentença, do jeito que ela foi feita ali, ela está correta, pelo que eu uhum. vi. Mas tem muita coisa ali que poderia ser melhor explicada, É, é. né? Acho que sim. Agora, se exagerou muito, né, ali. Agora, esse negócio de chamar a pessoa com um pretexto levar para outro, infelizmente, é, Exatamente. é, é antiquíssimo. Já fazem isso. Eu li um livro esses dias, recomendo muito, viu, Sheila? Chama Poderosos Pedófilos. Hum, Ele fala da exploração sexual na região norte, Amazonas e Pará e etc. E fala de vários casos, 3 dos quais eu conheço de perto quando estive lá, participei deles, né? E é muito interessante que ele mostra isso, a história é sempre a mesma. A menina ela sofre violência em casa, cedo ela foge daquela violência e é levada à prostituição. Aqui na nossa região, no Sudeste, a gente também tem isso com a participação da internet. Isso acontece através da internet com meninas muito novas. E não são só, como muita gente pensa, meninas pobres. Às não. vezes, meninas que têm certa condição começam a ser aliciadas. É justamente o caso que eu estou aqui com ele na minha frente. Uma menina bonita, de classe média, que está numa situação de prostituição porque foi aliciada e optou por entrar naquilo para comprar um celular, para comprar uma roupa, sei lá o quê.
né? Mas com 14, com 15 anos, sendo exposta na internet aí como prostituta, né? Isso é também crime de pedofilia, sabe? Dentre todos aqueles que estão lá. Agora, eu tinha um negócio interessante para te mostrar aqui. Deixa, você estava falando, antes do caso da Mariana Ferrer, sobre o quê? Bem, na hora que eu lembrar, eu te falo. Uma pessoa fez uma pergunta aqui que eu até achei Estava interessante. falando exatamente disso, dessas meninas que são aliciadas para serem modelos, essas coisas. Sim, mas eu lembrei, eu vi uma pergunta aqui enquanto estava falando, né? Pessoas perguntando, o autor é o Amaury Ribeiro Júnior? É esse mesmo, Rafael. Rafael está perguntando aqui. É bom o livro. Engraçado que eu li o livro rapidinho, que ele é pequeno, mas ele é interessante, aquela linguagem jornalística e Eu vou tal. ler. Eu achei bom. Eu não gosto quando ele mistura uma questão de política partidária. Eu olho mais pelo lado... Mas o livro é legal, né? E tem um caso lá que eu conheço, assim, feito a palma da minha mão. E ele relatou lá. Foi interessante ver uma outra visão do mesmo caso. Mas a pessoa perguntou aí, quando eu falei, né, da menina sendo aliciada pelo celular, assim, eu posso, quando for adolescente que não quer entregar o celular, eu posso dar um couro e tomar o celular? Bem, eu acho o seguinte, o celular de um menor de 18 anos, na verdade, é do pai e é da mãe. A responsabilidade é do pai. Então, se é o adolescente que vai deixar você olhar o celular, não. O celular é do pai, é da mãe. Né? Então, você vai falar o seguinte, me dá o que é meu, porque o celular não é seu. Ele, na verdade, e o pai e a mãe têm todo o direito de olhar, sim. Tem todo o dever de olhar. Não adianta se acontecer, se, por exemplo, vamos supor, né, um casal separado, e a mãe ou o pai está com o filho e durante o tempo em que o filho está com, vamos dizer, o pai não toma conta direito e o filho acontece um acidente. A mãe pode responsabilizar o pai pela sua negligência de não ter tomado conta direito e vice-versa. A mesma coisa com o uso do celular. Vamos supor que você está com o filho, você deixa ele ficar lá na casa da mãe e ela, para ficar livre dele, pode ser o pai, pode ser a mãe, tanto faz, né? Pega, entrega o celular e deixa lá. Nesse momento, essa pessoa é assediada pelo celular, lá acontece um caso grave. É uma negligência do mesmo jeito. Você tem direito de olhar o celular, sim. Tem dever de tomar conta, de pegar, e não tem filho menor de 18 anos que pode te negar isso. Né? Tô respondendo aqui para a pessoa que perguntou. Aqui, tem uma pessoa contando exatamente um caso, assim, já aconteceu isso com a minha filha. O cara marcou com ela para tirar fotos, disse que era da agência e pediu fotos indecentes. É toda hora. Aí, quando a pessoa entrega uma foto, ela passa a ser usada para fazer chantagem a partir dali. Né? Eu queria falar sobre o... Peraí, deixa eu mostrar uma coisa aqui para o pessoal. Eu tenho que mostrar uma... Quem já viu essa figurinha aqui, ó? Isso aí, gente, é o Pedobear. É o ursinho pedófilo. Parece até brincadeira, mas ele é um símbolo na internet de pedófilos, de ativismo pedófilo. São pessoas que usam a pornografia infantil, usam desenhos e imagens infantis, olha, para atrair crianças para a pornografia infantil, para a prostituição. Olha só, são sempre imagens infantis, mas tudo isso aí que eu estou mostrando foi feito por criminosos, inclusive piadas de muito mau gosto, que eu não vou ficar mostrando aqui na internet para fazer propaganda para esses safados, não. Mas são pessoas que usam a internet para aliciar crianças. E aí vem a questão do grooming. Enquanto eu falo, eu vou mostrar aqui aquelas etapas que você falou. Olha só, gente. Isso aí veio de um resumo de um estudo feito na Inglaterra há alguns anos, que vem sendo aperfeiçoado, que mostra as etapas pelas quais passa normalmente o assédio malicioso, né, em inglês conhecido como grooming, que é a engenharia social que um pedófilo criminoso usa para assediar seu filho pela internet. Esse é um estudo técnico. Resumindo isso aí,
o que o criminoso faz é conquistar uma criança, conquistar um adolescente com presentes, com promessas. Uma criança, pela sua própria natureza, ela é muito aberta a fazer amizades, a aprender as coisas e a acreditar em tudo. É da natureza, tem que ser assim. E os criminosos usam essa característica para ganhar a confiança da criança. Começam a investigar para saber se ela está sendo devidamente vigiada. Uma pergunta muito comum é: seu pai e sua mãe usam seu celular? Você está usando deles? Eles têm a senha? Porque quando eles veem que tem um pai ou uma mãe presente e que está ali fiscalizando, eles normalmente saem, normalmente abandonam aquela vítima, porque é uma vítima que não vai trazer para eles o que eles querem, que vai ser difícil ou impossível, né? Por isso que vivo dizendo aí, é muito importante a gente vigiar, a gente educar e a gente manifestar a nossa vigilância. Usar uma camisa faça bonito, proteja nossas crianças, todos contra a pedofilia, falar desse assunto, fazer manifestações como fizemos sábado, como um monte de gente vai fazer amanhã, né? É muito importante para dar o recado. Dar o recado lá para o criminoso pedófilo. Olha, a gente está de olho, a gente não aceita esse tipo de coisa, nós estamos vigiando. Porque isso é efetiva proteção, né, Sheila? Exatamente. Tô Cazé, lendo. duas pessoas já perguntaram em seguida para falar um pouco sobre a questão dos números na pandemia, se houve aumento de registro, se é a questão da subnotificação. O que você está sentindo em relação a isso? Assim? Olha, eu já vi o aumento de números em algumas estatísticas, a princípio que vieram de outros países, onde a pandemia chegou primeiro. Já vi aumento de números aqui no nosso estado, números até que vieram da Polícia Civil, você deve ter visto. Né? Agora, acho que nós não temos noção ainda de como aumentou. Isso é uma impressão minha. Mais do que tudo é uma impressão, porque eu não posso provar essa estatística. Mas o que me parece é que as crianças, principalmente, estão afastadas daquela pessoa que normalmente é quem as socorre quando se trata de abuso intrafamiliar, que é o professor. Sabe? Quantos e quantos casos eu já tive que foram iniciados graças à atitude corajosa, muitas vezes heróica, de um professor que percebeu o que estava acontecendo. E eu digo percebeu porque muitas vezes a criança não fala, na maioria das vezes ela não fala. A gente é que vê o que está acontecendo. A gente é que percebe o comportamento sexualizado precoce. Você vê essa menina que eu contei já com 12 anos de idade, portanto, oficialmente adolescente, né? Ela não falou que estava sofrendo aquela chantagem. Isso foi descoberto pela mãe dela porque ela desmaiou lá com o celular. A mãe também não tinha acesso ao celular. Os professores muitas vezes dão esse reforço, esse apoio moral para os pais, sabe? Então, acho que está fazendo falta, Sheila, está fazendo falta. Claro que não são só os professores, mas a pandemia, por sua natureza de confinar as pessoas, fez com que se utilizasse mais a internet para o bem e para o mal. Né? Também aumentou a violência intrafamiliar, disso você sabe bem, não só contra a criança, mas em geral. Essa pergunta aí é muito interessante, tá? Desse grupo, família e sexualidade. Você tá vendo? Estou lendo aqui. Psicólogos e profissionais que suspeitam de abuso sexual e a família não quer denunciar, como proceder? Muito importante. Profissionais da área de saúde e educação que têm notícia de violência contra a criança, não só de natureza sexual, tem obrigação de denunciar. Se a família não o fizer, o profissional deve denunciar. Aí vai falar, mas e o segredo que tem ali entre paciente e médico e psicólogo, não sei o quê? Em primeiro lugar, está na Constituição, prioridade absoluta. Vem o direito da criança. Você não pode se apoiar. Eu vou até buscar aqui, no Estatuto Criança e Adolescente, o artigo que fala disso.
Quer ver? Enquanto isso, se você quiser pegar outra pergunta para nós, eu adoro pergunta, né? Sabe? Eu vou aqui ver, deixa eu só pegar esse artigo que é importante, que esclarece direitinho o que foi perguntado por esse grupo aqui, ó. Olha bem, o artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que que ele fala? Ó, é uma infração administrativa deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente. E está falando suspeita de maus tratos. Quando a gente vê um ato de abuso sexual, é muito mais do que uma suspeita e é muito mais do que os maus tratos. E quem pode o mais, pode o menos. Verdade. Aí eles estão perguntando aqui qual o órgão que a pessoa denuncia primeiro. Sim. Olha, tem várias opções, não há uma obrigatoriedade. A pessoa pode procurar a Polícia Civil, pode procurar a Polícia Militar, pode procurar o Ministério Público, que é o promotor de justiça. Eu recebo isso direto aqui, quase todo dia. Né? Pode ligar para o Disque 100, pode procurar o Conselho Tutelar. Qualquer desses lugares é válido. Né? E a pessoa muitas vezes tem uma dúvida que eu ouvi ontem numa live que eu fiz à noite. Mas eu não tenho prova do que eu estou falando. Você isso. vai falar, muita gente. Sim, a pessoa vai falar o que ela viu, o que ela sabe. E a palavra dela é prova. Né? Fala, olha, eu vi acontecer isso, eu sei que aconteceu isso. Você está falando o que você sabe. Você tem direito de falar isso. Né? Se você está sabendo de uma criança que está sofrendo abuso sexual, que está sendo negligenciada no uso da internet mesmo, e você não fala, me desculpa, mas a pessoa que está fazendo isso é um criminoso pedófilo também. Ela é cúmplice, ela é conivente, ela está participando. A gente não pode guardar consigo uma questão grave dessas. Se você sabe de uma criança que está sofrendo, você tem que fazer de tudo para tirá-la daquela situação de sofrimento. Isso não é só porque está na lei, não. Isso eu acho que está no coração de qualquer pessoa. Né? E está na lei também. Eu também sou muito questionada em relação a isso. Se eu denunciar e depois não ficar comprovado, eu vou responder por isso? Eu acredito que não, né? Não é bem assim. Se a pessoa está falando caso. a verdade, exatamente. Né? Se ela está falando a verdade e está falando o que ela viu, ela tem direito de dar a palavra dela. E olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Vou dar aqui agora a opinião minha, se você me dá licença. Seguinte, e se a gente tiver que correr esse risco? Que corra. Lógico. Porque o que você acha melhor? Né? Guardar na sua consciência uma criança sendo estuprada? Ou ficar com medo de conversar com uma pessoa e falar alguma coisa? Né? Não dá. Isso aí também depende do caráter de cada um, né? Infelizmente tem gente que não se importa, tem gente que não sente as coisas bem. E a criança tem muita dificuldade em relatar esses fatos, né, doutor Cazé? É muito difícil, até porque, eu vou falar um pouquinho até em relação aos próprios profissionais da Polícia Civil, nem sempre quem trabalha nas delegacias especializadas tem o treinamento adequado para estar trabalhando ali, né? Nem sempre. Eu já vi muitos casos, tipo assim, fulano fez alguma coisa errada aqui, vai de castigo trabalhar na delegacia de mulheres ou na delegacia da criança, sabe? Eu já vi muito isso e isso me entristece demais. Hoje em dia tem mudado essa realidade, né? Graças a profissionais que pensam como o senhor, outros dentro da nossa própria instituição, tem mudado muito essa realidade, a gente já vê o pessoal
abraçando mais a causa da mulher, a causa da criança, né, do adolescente, a gente tem visto isso melhorar muito, graças a Deus, né, dentro das corporações em geral. E assim, já de antemão, vou deixar aqui uma notícia para o senhor, não sei se Oba. já está sabendo, eu fiz uma indicação de emenda parlamentar para a instalação de uma sala de depoimento especial na Delegacia Regional de Divinópolis. Ah, que ótimo. Os Olha só, equipamentos já chegaram, né? nós temos a sala no fórum, mas na delegacia Não tem, vamos né? ter agora, que bom. Vai ter. E a gente tem também aqui, você sabe, o protocolo, que é uma coisa que eu acho que toda cidade deve observar, o protocolo de atendimento de vítimas de violência sexual, né? Tudo isso junto melhora muito o atendimento e facilita as pessoas para protegerem as crianças. Parabéns, que bom saber disso. Já está tudo, o material já chegou todo, tá lá em Belo Horizonte, já deve estar a caminho de Divinópolis, eles vão montar a sala direitinho. No dia que for inaugurar, eu vou chamar o senhor, obviamente, né? Me chama que eu estou aqui. Para ver, é bem completinho. São assim, 2 ambientes. Num ambiente tem armário, sofá, mesinhas com brinquedo com a criança, cadeirinhas, e as câmeras bem ocultas, né? E um tablet, e no outro ambiente o delegado, os investigadores ficam ali observando a criança conversando com o psicólogo, né? E através do tablet o delegado vai, ou o promotor que quiser comparecer já de uma vez, às vezes o defensor público, se for um caso muito grave, de repente já fazer aquilo tudo de uma vez para diminuir a revitimização. Né? E evitar que tenha que repetir, já faz ali, pronto. Exatamente. Né? Aí que ótimo, viu? Conduzindo, bem legal. Fico muito feliz. E olha, essa sala é fundamental para a gente, 2 coisas, né? Para colher uma prova de boa qualidade e, em primeiro lugar, para, ao colher essa prova, não revitimizar. Né? Eu queria até te mostrar uma coisa que a gente tem usado também, mostrar para o pessoal que você já conhece. Né? Às vezes a criança demonstra por meio de desenhos. Sim, lá tem as mesinhas para desenho. Olha só, eu vou te mostrar uns desenhos aqui, mostrar para o pessoal. Todos esses desenhos que estão mostrados aqui, ó, foram feitos por crianças que sofreram abuso sexual. Ó, tem esse. A gente repara que às vezes os desenhos têm um detalhamento do órgão sexual. Às vezes eles são mais sutis, às vezes eles são mais evidentes. Claro que todos eles precisam... é bom a gente junto ouvir a criança e ter a opinião de um psicólogo também. Né? Mas, embora a criança dificilmente fale por medo, vergonha, às vezes não fala porque não reconhece o fato como abuso. Né? Ela ainda não entendeu que aquilo é um abuso, ela acha que aquilo é normal. Eu fiquei chocado há 20 e poucos anos atrás, lá na comarca de Luz, fazendo uma audiência. Foi a primeira vez que caiu a ficha quanto a isso. Né? A menininha era submetida a abuso pelo padrasto, quase que diariamente. Ela era obrigada a praticar sexo oral com ele. E ela contou isso para mim e para a juíza. E não existia o depoimento especial como existe hoje. Né? Então ela contou aquilo na sala de audiências do fórum. E tinha uma psicóloga presente, que era nossa amiga, eu pedi para ela estar lá para dar um apoio, já que íamos ouvir uma criança. Mas o caso era bem provado, a prova era bem forte. E a menina, quando ela contou isso, ela contou de uma forma tão assim, natural, que a gente ficou chocado. E ela percebeu que a gente ficou chocado, virou para mim e para a juíza e falou assim, mas todo pai não faz isso com a sua filha? Ou seja, para ela era a coisa mais normal do mundo. Era assim que devia ser. O que ela ia contar para alguém, então? Contar o quê? Não era normal aquilo? Para que contar? Então, é muito importante ter uma sala dessas, viu? Isso aí que você fez aqui para a gente vai ajudar muito a melhorar a qualidade dos trabalhos, tanto para favor da vítima, quanto na questão da punição. Inicialmente, nós estamos instalando em 3 cidades, né, do estado, que são muitas demandas, né?
mas inicialmente em 13 cidades do estado, em cidades maiores. Mas, se Deus quiser, vai chegar o tempo aí que todas as unidades vai ter uma sala dessa, porque precisa, Se né? Deus quiser, viu? Precisa. Até para cumprimento da lei, né? É. E isso, Como que a gente vai aplicar aquela lei se não tiver a sala especial, né? Tem é, um senhor aqui está perguntando algumas vezes. Um abraço para minha amiga Tereza Lada, está ouvindo a gente lá de Portugal. um abraço. E tem um senhor perguntando sobre castração química. Posso responder a ele aqui? Pode. Porque eu participei anos atrás, lá na CPI ainda, de um debate sobre castração química. Nossa. E eu, o doutor Alex, com todo respeito aqui, eu fui contra, que ele está falando que acha que é uma solução. Porque eu acho que não vai ser uma boa solução diante do que é possível fazer. Porque nós temos que cumprir, evidentemente, os preceitos constitucionais para qualquer lei federal e para o estadual, seja qualquer lei brasileira. Então, a proposta de castração química que foi feita, então, era o seguinte: o criminoso condenado lá por um dos delitos sexuais contra a criança, que eu chamo de crimes de pedofilia, ele se aceitasse, ele tinha que aceitar. Aí ele aceitava a castração química. Aceitando a castração química, ele ia ter uma grande diminuição da pena. Vamos supor, 2/3. E logo ele seria liberado. Mas ele seria liberado sob a condição de tomar um determinado remedinho que o impediria de ter uma excitação sexual. Né? Essa era a proposta da castração química. Ele ia tomar esse remédio, ia ser liberado bem mais cedo e tomar esse remédio. Bem, aí eu vejo vários problemas práticos. Primeiro, nós já temos na prática uma dificuldade de fiscalizar questões mais simples, até tornozeleira eletrônica, medidas socioeducativas e outras tantas. Como que vai saber se o sujeito tomou ou não o tal do remedinho? Né? Outra coisa, tomando ou não o remedinho que impede a ereção, ele poderia continuar praticando estupros, porque nós sabemos que tem maioria dos atos de abuso sexual não importa em penetração. Isso está aqui, ó, não está lá. Né? Outra coisa, esse remédio teria efeito, a princípio, com homens e as mulheres, porque nós temos mulheres que praticam crimes de pedofilia. Outra coisa, esse remédio custa, e não é barato, não sei como está atualmente, e, mais uma vez, é claro que nós, cidadãos, iríamos pagar isso. Aí eu fico vendo bem, Sheila, desculpa a minha opinião pessoal, que eu já apresentei há muito tempo lá naquele debate. A gente, às vezes, tem dificuldade de obter verba aí, tem cidade que tem problema com fazer pré-natal, e vai ficar gastando dinheiro para dar remedinho para um safado, que a gente não sabe nem se ele vai tomar, e se tomar, se vai adiantar alguma coisa. Então, castração química não resolve, não. Acho que o que resolve mesmo, eu sou a favor, é de trabalho. Muito trabalho para os condenados. Cadeia e trabalho. É a minha opinião. Né? Vai responder. E a gente lutar cada vez mais, né, doutor Casé, para aumentar essas penas, né? Para um cumprimento adequado delas. Cumprimento né? adequado. Porque, assim, não é que as penas são baixas, mas porque a gente sabe que eles não ficam presos esse tempo todo. Esse que é o problema. Se ficasse 8 anos lá, pelo menos 10 anos... Se cumprisse o que está no Código Penal, estava bom, né, Sheila? Você Exatamente. sabe. O problema é que vem aí a lei de execução penal. Sabe o que eu vejo naquilo? Eu tô falando muita opinião pessoal hoje, mas vai ser a última, é isso tá? que é bom mesmo. Eu vejo ali uma economia porca do Estado. Porque quando cadeia eu sei que é caro. E é melhor construir escola do que cadeia, óbvio, todo mundo fala isso, e é verdade. Mas precisa de cadeia também. Só que aí, em vez de se gastar com a cadeia, fala, ó, tá muito cheia, o que nós vamos fazer? Vamos inventar aí um induto, uma medida, um não sei o quê, um benefício qualquer e solta um monte de bandido. Então a gente, você sabe, sou promotor de justiça, vou completar 30 anos em julho agora. A gente faz, você delegar, a gente faz isso aqui, ó, para prender vagabundo, ó.
fica trabalhando até tarde, deixa a família de lado, passa perigo, passa, né, passa ameaça, etc., para condenar esses safados e daqui a pouco eles estão na rua, aí, de novo. Exatamente. Né? Porque inventam um monte de medida para que não cumpra a pena para a qual foi condenado. É verdade. Se cumprisse o que fala lá no Código Penal, para mim já estava até bom. Né? Acho que nós temos um defeito aí na execução das penas. Até casos emblemáticos, né? Que não seja pedofilia, por exemplo. Um exemplo, né? Daquele caso da Elisa Samúdio, né? Já passou o tempo, a gente nem viu, já está jogando bola. E o tá jogando bola lá no Acre, lá. Ó. Uhum. E um monte de gente puxando o saco lá do cara, não sabe, né? E ela, ó, ninguém sabe, né, onde está. A mãe não pôde chorar no túmulo dela. Não pôde, né? Não pôde. E o Bruno, infelizmente, continua arrogante como sempre. Eu vi uma entrevista dele esses dias aí, uma reportagem. Infelizmente, né? Casos emblemáticos, né? Um caso que eu conheço muito bem, Suzane Richthofen, né? É o promotor, muito meu amigo, a gente viajou juntos algumas vezes, conversamos muito sobre esse caso, né? Tá praticamente solto aí, ó. Pediu indulto, Dia dos Pais, Dia das Mães. Olha só. É brincadeira, né? Parece piada, né? Parece, mas é isso. É isso que tem que mudar, né? É isso que tem que mudar no nosso país. Mas isso não faz a gente desistir, não. Pelo contrário, isso faz a gente cada vez lutar mais, viu? É verdade. Então... E eu tô falando um tanto aqui e o nosso horário passando, mas eu quero deixar em aberto o seguinte. Quem quiser... Eu tinha mais algumas coisas aqui, mas fica para outra, que eu sei que o horário está apertado. Eu também tenho outra live logo em seguida. Mas quem quiser fazer pergunta, pode mandar as perguntas que eu respondo. Peço que mandem, de preferência, que participem. Eu tenho um canal do YouTube, Sheila, acho que você já está até inscrita, acho. Mas que eu deixo lá uns vídeos que falam sobre vários assuntos. Assim, geralmente, todos eles praticamente ligados a crimes de pedofilia, a prevenção e etc, etc. Então, as pessoas que quiserem mais informações podem buscar lá, fiquem à vontade. Eu fico muito feliz em responder as perguntas, embora eu possa demorar às vezes, mas eu respondo sempre. Tá? O canal é Cazé Forte, todos contra a pedofilia. Eu tenho que falar, Sheila, porque ele não é muito divulgado pelo próprio YouTube, considerando o assunto. Por causa do nome, né? Do assunto. Exatamente. É isso mesmo. Se eles restringem, às vezes a gente tem que fazer um malabarismo para postar alguma coisa. Então, eu já nem ligo, viu? Eu coloco lá. Amanhã eu vou estar fazendo com a minha equipe aqui em Juiz de Fora uma ação. É uma ação simples, né? Nós estaremos divulgando através de cartazes o número do último ano de estupro de vulneráveis aqui na cidade, que foram 61 crianças, né? E ano de pandemia, que assim, eu também tenho essa impressão de isso é o que a gente sabe, viu? É o que a gente sabe? Então, assim, a gente vai começar às 10 horas, né? O pessoal vai estar usando essa camisa aqui, ó, que é o Juntos contra a Pedofilia. Legal. Aí atrás... guarda uma para mim, por favor. Vou que guardar, eu guardei a sua da Blitz aqui. Aqui, eu vou mandar para o senhor. Essa daqui eu vou guardar. E atrás ela está escrito, né? Que o olhar atento e a escuta disponível pode salvar vidas. Né? Que ótimo, que frase bonita. Nós estaremos usando essa camisa com algumas faixas. Vou pegar faixas. A minha ali, a sua, para te mostrar. Isso, tá bom. Mas pode ir falando que eu estou te ouvindo. Então, aí estaremos utilizando algumas faixas, né, com recado, e distribuindo algumas máscaras, que é o que a gente pode fazer nesse momento, só para não passar em branco, a gente não pode fazer aglomeração. Que linda, né? Eu já tenho a preta, agora eu tenho a azul. Olha que legal. Ficou muito bonito. E ela é do material próprio para esportes, sabe? Eu esqueci o nome. Não, guarda a minha, hein? A sua tá guardada, vem com um folhetinho. Ideia legal essa, né? Desse material, bacana mesmo. Tem um folhetinho aqui que dá umas porque dicas. Esse material próprio para esportes, a pessoa acaba que usa a vida toda, né? Usa a camisa e vai levando a mensagem. Pode usar para academia. Academia. Isso.
Ah, A ideia é bacana. essa. Fala na cartilha que quiser receber. Ah, é. E também, é, nós fizemos uma cartilha muito simples, bem objetiva, bem prática. Quem quiser receber, qual que é o número, Igor? Esse aqui, ó. É esse aqui, é 032 99902 5802. Mas tem lá nas minhas redes sociais também. Aí a gente encaminha uma cartilhazinha, né, para a gente, uma cartilhazinha virtual, cartilha virtual, né, mas uma coisa muito simples, muito objetiva, Mas é tá? boa que atinge muita gente rápido. Isso, E pede o pessoal para mandar para mim, que eu espalho para o pessoal. tá também. bom. Doutor Casé, no mais, eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente, muito. Sei que o seu tempo é super corrido, ainda mais nessa época, né? No mês de maio, que é o mês aí que a gente intensifica. Maratona de lives. É muito corrido o senhor ter disponibilizado esse horário para estar falando conosco também. E o senhor sabe que eu sou fã incondicional do seu trabalho, né? Que foi te ouvindo lá na cidade de... Nem foi em Santos Dumont, foi lá foi perto de Santos Dumont, né? Lá, né? Foi lá que eu ouvi o senhor falando pela primeira vez, fiquei encantada. Eu já atuava, né, como delegada de polícia, mas com uma visão muito limitada, né, de tantos casos, da parte histórica e desse ativismo, uma visão muito limitada, e ali me despertou para estar ajudando também nessa causa, trabalhando prevenção nessa área. Então, assim, eu já trabalhava com prevenção em crimes cibernéticos, mas não entrava nessa questão da pedofilia. Às vezes, é o que a gente fala, às vezes a gente não tem esse conhecimento, a maioria das pessoas não tem essa maldade toda, né? A gente não é voltado para isso, né, Sheila? A gente está voltado para coisas boas, isso é muito sórdido. Mas aí eu fiquei assim, encantada com o seu trabalho, e a partir daquele momento eu comecei a te seguir e a procurar ajudar, né? Nessa causa que o senhor falou lá ficou gravado para sempre, que isso é combater pedofilia. Falar sobre isso, nós estamos combatendo a pedofilia. Então, quanto mais pessoas puderem falar e fazer também, está salvando vidas, né? Estará salvando vidas. Com certeza. E olha, eu estou sempre à sua disposição, eu que sou teu fã, e parabéns pelo seu trabalho, não só nesse campo das crianças, mas tanta coisa boa que você faz para o nosso estado e para o nosso país, especialmente para as nossas crianças. Eu sou teu fã, você sabe, tá? E estou à disposição, a hora que você precisar, não tem problema não. É difícil, mas para você eu sempre dou um jeito aqui. Então, tá bom. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente até agora, pelas perguntas. Se quiserem me mandar perguntas também no Instagram, eu respondo, tá? Fiquem com Deus e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.